ao mesmo tempo que é muito importante nós estarmos dispostos a ouvirmos a Deus, temos que ter consciência de que há um perigo chamado autossuficiência. Quando você se sente que é suficiente para fazer tudo independente de Deus, quando você acha que você é suficiente para proteger a sua família, para cuidar das suas finanças, para administrar a sua vida, você se encontra em um certo risco, né? Temos que ter o cuidado também com a superdependência, né? Tem cristãos que querem viver com Deus como filhos, mais velhos não querem se casar e querem continuar morando e sendo sustentados pelos pais. Então nós não podemos ser autossuficientes, mas também não super dependentes também, porque Deus nos ensinou a agirmos. Deus quer que façamos as coisas. Como diz Eclesiastes 9:10, não é? Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então aqui nós temos um equilíbrio. Eu tenho que agir, ou seja, não ser uma pessoa super dependente de Deus até para, por exemplo, escolher qual a bala que eu vou chupar hoje, né? Mas ao mesmo tempo eu não posso ser autossuficiente. Eu tenho que ser uma pessoa equilibrada em relação a isso. E por quê que a autossuficiência é perigosa? Porque Jeremias 17:9 diz, queridos, o seguinte: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Então, se nós confiarmos muito nos nossos sentimentos e deixarmos de confiar mais na palavra de Deus, nós vamos ter problemas, vamos ter sofrimento. Por exemplo, Eva, nossa mãe, né, a mãe de toda a humanidade, quando foi tentada por Satanás, ela confiou no próprio julgamento que ela fez sobre as insinuações de Satanás. E quando ela confiou no seu próprio julgamento, em vez de confiar na palavra de Deus que já havia advertido para não comer do fruto proibido, o pecado entrou no mundo juntamente com o nosso primeiro pai, Adão, e aí nos encontramos neste mundo, né, de desgraças e tragédias no qual nós vivemos, tá? Então Eva, nós podemos perceber aqui, ó, quando lemos Gênesis 3, ela julgou a situação por si mesma, concluiu por si mesma, ou seja, não assim levou em conta a orientação de Deus e agiu por seus próprios sentimentos. Então isso é um perigo, a autossuficiência. Você tem que convidar a Deus, não é? Para fazer parte da sua vida, dos seus projetos, das suas decisões. Fazer parte da sua família, fazer parte do seu trabalho. E aí sim, você vai ter uma relação plena, íntima e transformadora com ele, tá? A lição também apresentou, e aqui nós vamos para o último tópico, que a submissão a Deus, ela é enfraquecida quando confiamos em nossa própria força. Eu quero fazer um acréscimo aqui. A submissão à vontade de Deus é enfraquecida quando confiamos em nossa própria força mais do que deveríamos. Por quê? Porque se nós não tivermos autoconfiança para vivermos, nós temos um problema de ordem emocional, né? Então nós não podemos não ter autoconfiança. Temos que confiar em nós mesmos, né? Somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos dá dons espirituais e dons naturais. Nós temos acesso à informação, à leitura, então nós podemos adquirir uma autoconfiança.
Agora, esta autoconfiança tem que ser saudável, né? Não devemos confiar em nós mesmos além do que deveríamos. E onde está o limite? É a palavra de Deus. Se eu ter uma autoconfiança ao ponto de eu agir de forma contrária à palavra de Deus e agir independente da ajuda do meu Pai Celestial e Criador, eu vou ter problemas, né? Então confie em você mesmo e em você mesma, mas confie infinitamente mais em Deus. Repito Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí o texto diz, né? Eu, o Senhor, sondo todos os corações. Então, se só Deus conhece o que realmente vai dentro de nós, se nós mesmos, queridos, não nos entendemos e não nos compreendemos muitas vezes, como que vamos ter uma autoconfiança além do que nós deveríamos ter? Então temos que ter uma autoconfiança saudável, uma boa autoestima e confiarmos infinitamente mais no nosso Pai Celestial. Porque a lógica dele é superior à nossa. Porque a sabedoria dele é infinitamente superior à nossa. Porque ele consegue ver o fim desde o princípio e nós não conseguimos. Então Deus tem uma visão muito mais ampla do quadro da nossa vida. E nós precisamos crer e confiar nisso. E para concluir, queridos, a Bíblia ensina, né, que apesar de nós conhecermos a vontade de Deus, devermos confiar mais na lógica dele, não sermos autossuficientes, apesar de sermos abençoados, né, com o conhecimento do verdadeiro Deus, passando inclusive por uma renovação mental para podermos ser submissos a Deus como Jesus o foi, a Bíblia nos mostra que nós teremos momentos de dificuldades e momentos de lutas. Porém, você precisa ter em mente duas coisas. Primeiro, a sua luta e a minha, a luta principal, como diz Paulo em Efésios 6,12, não é contra a carne e contra o sangue, não é contra seres humanos. O texto diz, é contra as potestades, né, e forças espirituais do mal. Então a nossa luta não é contra seres humanos. Em essência, a nossa luta é contra o poder das trevas. E como podemos vencer isto? Zacarias capítulo 4, verso 6, nos dá a resposta que nós realmente precisamos. Para termos vitórias, enquanto passamos pelo processo de renovação mental, a fim de conhecermos a vontade de Deus para nossas vidas e termos uma vida plena e feliz. Zacarias 4,6 tem um princípio fundamental que diz assim: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Não é por força nem por violência que nós vamos conseguir vencermos as dificuldades e os poderes das trevas. Nós precisamos usar as armas espirituais de Efésios 6, 10 a 17. E nós dependemos exclusivamente da presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para que nós tenhamos sucesso na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada espiritual, para que tenhamos sucesso ao longo da nossa vida. O Espírito Santo é o nosso outro consolador, de acordo com João 14,16. Esta palavra consolador, do grego paráclitos, significa um advogado, alguém chamado a estar ao lado de outro alguém. Então o Espírito Santo quer ser o seu companheiro. E se você permitir que ele seja o seu companheiro, você vai conseguir morrer para o eu, nascer para Deus e produzir excelentes frutos, tanto para beneficiar as pessoas nesta vida, quanto para alegrar a Deus na eternidade.